Boa noite a todos. Técnico Thiago Carpino, pronto para a entrevista. Após mais uma vitória rubro-negra, a 16ª partida em dia. Boa noite, Carpini, ministro da Metrópole FM. Parabéns pela vitória. Hoje, queria que você comentasse do Neres e do Lucas Alter. E um detalhe, a gente estava acostumado a isso também, um canhoto, um destro. Existe a possibilidade de ter dois destros ao longo da temporada, ou você prefere realmente um canhoto e um destro? Bom, boa noite. Eu não vejo problema em trabalhar com dois destros, né? Acho que dois canhotos é que fica ruim, acho que fica muito torto. Normalmente o destro tem facilidade de fazer os dois lados, eu posso falar isso por experiência própria, então uma dupla que funcionou, foi bacana hoje. Talvez na parte defensiva, correndo para trás, foi pouco exigida, talvez pelo bom posicionamento, pela primeira pressão que hoje funcionou melhor que o jogo passado. Então eles não foram muito expostos, né, a situações que ainda preciso ver e avaliar, mas tecnicamente você vê que tem muito jogo, muito passe. O Neres, quando teve um período em Portugal, 2 ou 3 anos da carreira dele, só jogou pelo lado esquerdo, então primeira novidade. Assim como o Lucas também faz os dois lados, o Edu já fez até aqui mesmo na vitória do lado esquerdo, então quanto a isso não existe problema. Dentro de cada situação, de cada necessidade, a gente vai procurar avaliar o que a gente tem de melhor. E aí nós ainda temos o Zé, que é a perna esquerda, que faz bem também a função. Então, satisfeito com a performance defensiva hoje, né? Um jogo sem tomar gols é importante. Jogo passado sofremos o gol, jogo retrasado também. Então esse jogo passar sem sofrer gols mostra também já um entendimento rápido dos dois. Professor Eduardo Machado da TV Vitória. Estamos classificados e agora a mística de não ter tempo para treinar vai ser uma realidade maior ainda. 3 jogos fora de casa em sequência, pouquíssimo tempo. E assim, o que a gente quer saber é o seguinte: como o Vitória vai se preparar, qual a estratégia tática que você pretende utilizar nesse período com vocês 3 jogos seguidos, fora de casa, viajando muito, Copa do Brasil, enfim? Bom, vai depender muito as formações daquilo que a gente vem avaliando dos adversários. Claro que agora a gente vai... O Fortaleza, querendo ou não, é um adversário mais fácil de ser estudado, porque se tem mais informações, né? Tá? A gente jogou ano passado por 2 vezes aqui no Campeonato Brasileiro, toda hora jogos de televisão, é difícil às vezes a gente buscar uma informação do Salgueiro, do Porto, né? A gente fica um pouco mais vendido nisso, então a gente sabe bem os pontos positivos, agora daí a gente tentar neutralizar e não abrir mão dos nossos comportamentos. Eu acho que é trabalhar em cima de cada jogo, de cada competição, de cada momento. Um jogo importante agora que vale a liderança do grupo, né? Um jogo difícil contra uma equipe aí de um padrão que é o que nós estávamos acostumados a enfrentar no ano passado e vamos nos acostumar a enfrentar esse ano, pois é a mesma competição. Então, tentar aproveitar ao máximo os pequenos tempos que a gente tem para poder ter tempo de qualidade, né? Aproveitar a evoluir de alguma maneira em algum aspecto, seja ele coletivo ou individual. Bom, Carpini, você é um treinador muito tático, né? Entende bastante do adversário e procura justamente investir nessa tática. Hoje o Vitória ganhou, teve facilidade para vencer por 2-0, mas te notou que o Vitória jogou muito por fora. Faltou uma jogada mais elaborada ali pelo meio para chegar no ataque. Aliás, em alguns jogos a gente vê isso, não naquele jogo contra o Porto, que o Vitória fez uma boa partida, mas hoje, não sei se foi uma falta de Mateuzinho ou coisa parecida, mas é como se estivesse faltando um meia, alguém para organizar ali por dentro. Não sei se você também sentiu isso durante o jogo, o Vitória jogando muito por fora e sem elaborar aquelas jogadas de centro para facilitar a chegada do ataque no gol. Não, eu penso diferente e avalio e enxergo de maneira diferente. A gente tem que estar preparado para diversas situações. E essa região de dentro do campo, frente ao gol, é a região sempre mais povoada, onde os adversários montam linha de 4, linha de 5, protegem bem a frente da área, coisa que a gente trabalha quando a gente está num bloco baixo jogando defensivamente. Então é natural que o jogo flua mais pelos lados. Até mesmo para você ter espaço dentro do campo, você precisa primeiro da amplitude, isso é o que eu acredito, tá? Então se a gente não tiver o jogo pelos lados, as dobras, as triangulações, para fazer com que a linha abra um pouco, a gente trazer um pouquinho esse volante de dentro para jogar do lado, para abrir o centro do campo, a gente não tem jogo nem do lado nem por dentro. E aí esse jogo afunilado por dentro, acontece o que aconteceu no jogo do passado. Erros de passe, erros de tomada de decisão, aí começa uma irritação por parte dos atletas que querem acertar, do torcedor pelo excesso de erros, aí a gente fala, mas tem que jogar mais dos lados. Então é um equilíbrio dentro da tomada de decisão que a gente não controla, a gente precisa dar informação,
mas eu prefiro que o jogo tenha essa variação. Mas para que tenha espaço de se jogar por dentro, indifere se é um meia ou se é um volante como o William, que tem capacidade de pisar na área e fazer o gol. Não só pelo gol de hoje, o William fez quantos gols no ano passado na Série A pisando na área, sem ser um meia. Então indifere do Mateuzinho estar ou não estar. Faz falta o Mateuzinho? Pô, óbvio. Grande jogador, faz falta pro Vitória sem dúvida nenhuma, não vamos nem falar das qualidades dele, porque a gente assiste vocês até mais, convive mais tempo com o Mateuzinho do que eu, mas nós fizemos grandes jogos também ano passado sem o Mateuzinho, sem um meia de ofício, como foi o Vasco ano passado e outros tantos jogos, se eu não me engano, acho que o Cruzeiro também não estava presente. Então, é a gente tentar enxergar o copo meio cheio e as coisas boas de cada partida, e dentro disso a gente entender que os jogos dentro do Barradão, não só no Campeonato Baiano, mas também na Copa do Nordeste, como foi Ferroviário, os adversários vêm para jogar no nosso erro por uma bola. Se a gente começar esse jogo muito afunilado por dentro e forçar o erro, a gente vai propiciar para o adversário o que ele está esperando, uma transição ofensiva de uma bola. Então, essa alternância ela precisa justamente para que a gente encontre os espaços por dentro. Carpini, boa noite. Queria que você falasse sobre o jogo do Thiaguinho, né? Porque, ao meu ver, quando o Thiaguinho entra no segundo tempo, ele também acaba ajudando o William Oliveira. Então, se no primeiro tempo o William já pisava bastante assim na grande área, com a entrada do Thiaguinho, o William passou a pisar mais na grande área. Eu queria que você falasse qual a análise que você faz sobre o jogo do Thiaguinho hoje contra o Jequié. Olha, ele entrou bem, né? A gente procura nem ficar avaliando muito individualmente, mas como é um atleta que ainda não tinha praticamente participado, acho que foram minutos na primeira rodada, se eu não me engano, praticamente depois de 2 meses de clube que ele vai ter uma oportunidade, um período maior. Ele dá assim essa sustentação, mas eu acredito, né, isso também na minha visão, que o Baralhas também dá essa liberdade para os caras do corredor jogar esses médios, né? Ele também tem essa capacidade de preencher bem os espaços, né, cumprir as funções defensivas. O que eu acredito é que o atleta, como o William Oliveira, ele é um cara que, como todos ali, a gente tem um perfil de atleta muito bacana, ele se cobra muito. E o jogo passado que ele foi expulso, ele sentiu muito a cobrança por parte do torcedor, e ele mesmo sabe que não fez um grande jogo, que é início de temporada, o que é perfeitamente aceitável. E depois que ele faz o gol, você pode ver que o jogo dele encaixou e fluiu de maneira mais natural. Então eu acho que esse é o nosso papel, não desistir de ninguém, dar atenção, carinho quando o atleta mais precisa, porque no momento da porrada, se a gente seguir da mesma maneira, eu acho que aí nós vamos como eu falo, a cada jogo nós vamos eliminar nós precisamos ganhar a gente, né? Então foi importante ele começar o jogo hoje, um pouco ansioso nas tomadas de decisões, depois que o jogo dele fluiu e a gente sabe da capacidade dele, não precisa provar nada para nós, ele fez o gol, eu acho que não só pela entrada do Thiago, mas justamente pela confiança que ele adquiriu dentro da partida. Carpinho, boa noite. Você vai ter pouco tempo, né, para trabalhar para o próximo jogo importante, outro jogo com a equipe de Série A nesse início de temporada. Você, na coletiva pós-Bavi, você deixou bem claro que se você não gostou daquele jogo, que o Vitória esteve muito atrás, o Bahia deu muita posse de bola para o Bahia, e com esse pouco tempo que você tem para trabalhar, como fazer, né, para que contra o Fortaleza o Vitória faça um jogo diferente daquele que foi no Bavi? Desafiador, né? Eu vou até tomar um pouco de cuidado para não ficar toda hora enfatizando, né, essa questão do tempo, porque é o calendário, a gente está acostumado, a gente fala porque a gente fica, em alguns momentos, até incomodado e revoltado por não ter tempo de trabalhar tanto e poder ajudar mais os atletas com informação e ter um time cada vez mais ajustado e organizado. Mas é o calendário, não vamos falar disso. A gente vai tentar fazer o que a gente tem feito em alguns momentos aí, né? Muito vídeo setorizado, alguns vídeos individuais, treinamentos sem tanta intensidade, que os atletas percorram menos, em cima de pontos que a gente conhece que possam ser importantes, ser neutralizados do adversário, né? Um adversário que a gente conhece bem as características individuais e a maneira coletiva de se jogar. Então acho que a gente precisa tentar encontrar as melhores peças e as melhores alternativas para cada tempo. Eu acho que existem 2 jogos dentro do mesmo jogo, então a gente precisa entender como começa, como termina e como começa também, ou vice-versa, porque eu acho que às vezes a gente vai muito de maneira num franco, né, e o Fortaleza descansa esse final de semana, né, então ele vem de uma sequência onde ele vem treinando, trabalhando e talvez fisicamente esteja um pouquinho mais inteiro por conta desse período de treinos, que é muito importante, mas isso indifere a nossa responsabilidade de fazer um grande jogo,
né? E seguir bem na temporada, na competição. Vamos a partir de amanhã ver o que a gente tem de melhor, e a partir de hoje a gente começa a trabalhar em cima do Fortaleza para dar o máximo de informação para os atletas. Carpini, boa noite, Jean Oliveira. Queria que você avaliasse, por favor, a estreia do Jamerson, e ele que tem características mais ofensivas, e se você prefere laterais com essas características mais ofensivas ou defensivos? Boa, estreia boa também. Outro atleta que treinou muito pouco, né, para poder atuar, a gente deu pouca informação, ele chegou recente, fez acho que talvez 4 treinos comigo no máximo, e foi muito satisfatório. A gente viu aquilo que a gente já conhecia do atleta, agora cabe a nós potencializar as coisas boas e ajustar aquilo que a gente entende que precisa melhorar para encaixar no nosso jogo. Isso requer tempo, mas muita coisa boa. E isso independe, né? Acho que vai de encontro com cada objetivo a ser alcançado, cada adversário, jogo em casa, jogo fora de casa. Tem momentos que podemos fazer uma dobra, linha de 5. Acho que isso é muito em cima do que a gente vai ter de estratégia para cada jogo e para cada competição. Carpini, boa noite. Valdinei Pereira, 95 FM de Jequié. Carpini, o Vitória venceu hoje, primeiro parabéns pela vitória, venceu por 2-0 uma equipe do interior, mas gol assinalados depois dos 40 minutos do primeiro tempo. Segundo tempo, permaneceu esse placar. A equipe respondeu o que você pediu dentro de campo contra a equipe do Jequié? O gol ter saído aos 40 foi um detalhe, né? Nós tivemos antes do gol diversas oportunidades para poder abrir o placar mais rápido. Janderson finalizando dentro da área, Lucas Braga, Mosquito, finalizações de média distância. E eu acho que o gol também demorou para sair justamente porque até os 40 praticamente não teve jogo, né? Toda a defesa o goleiro não levanta, toda a bola cai, amarrou, truncou o jogo. Então acho que dentro do que o GQS propôs a fazer, fez bem feito, travou o jogo. E não acho que isso é errado, é a estratégia do adversário enfrentando o Vitória, a gente respeita, mas o jogo não andou no primeiro tempo. Nós não tivemos aí, eu não tenho como te precisar, mas eu acredito que em 45 minutos nós não tivemos 20 minutos de bola rolando. Então, depois do gol, aí as coisas se tornaram mais abertas, e não ter tido um placar mais elástico no segundo tempo foi detalhe nosso e mérito também do adversário, principalmente do goleiro que fez 3 ou 4 belíssimas defesas. Então poderia facilmente ter sido um placar aí de 4, 5, facilmente, com todo respeito, facilmente um placar mais elástico, não que o jogo foi fácil, não é isso, mas que acho que por esses detalhes não foi um placar mais elástico. Aqui. Boa noite, Carpini. O Vitória teve agora saídas, chegadas. Eu gostaria de saber como que você enxerga o Vitória agora nesse restinho de primeira janela. Se vai ter mais chegadas, se vai ter reposição ou se o elenco está de fato fechado. O elenco nunca está fechado até que se feche a janela. Se tiver boas oportunidades, a gente sabe que não é segredo para ninguém que nós tentamos diversos centroavantes, né? Não conseguimos até então. Agora surgem nomes, especulações. O elenco segue como ele estava ontem, antes de ontem, semana passada. Bem ajustado, bem encorpado, elevou o nível de competitividade dentro das posições. Claro que agora com ausências que são notórias, e a gente já falou sobre isso, então nada muda, o elenco segue. Eu tô muito contente com os atletas que aqui estão, feliz com o que a gente conseguiu organizar dentro daquilo que nós planejamos, e enquanto a janela estiver aberta, por que não? A gente avaliar talvez algumas situações pontuais, boas oportunidades, o que eu acho que às vezes com esse período se torna cada vez mais difícil. Quem se ajustou aí já está todo mundo dentro de um compromisso, de um processo, então vamos ter calma. Tô contente com o que nós temos aqui, e nós temos que potencializar também quem está aqui, não ficar só contratando e buscando mais nomes. Então vamos com calma, enquanto a janela estiver aberta, de repente surjam possibilidades, mas também vai surgir muita especulação, como eu já vi algumas coisas hoje. Boa noite, Carpini, Paulo Roberto. Hoje foi mais uma vitória onde o seu time conseguiu agredir muito o adversário pelos lados. Na direita a gente viu o Claudinho, o Mosquito, com o Elton Rato, na esquerda o William Oliveira, o Jamerson e o Lucas Braga, e o Vitória criou muito volume, principalmente no primeiro tempo. Muitas chances de gol, com o goleiro adversário sofrendo 2 gols e ainda beirando a ser um dos melhores da partida naquele momento. Você acha que esse jogo lateralizado seu, com a chegada nem de fundo, cruzamentos para a área, tem sido um principal ponto forte do Vitória nessa temporada? Foi o que eu falei anteriormente aqui. Eu acho que os adversários vêm enfrentar o Vitória no Barradão,
e muito precavido defensivamente, né? E normalmente, onde se encontra menos espaço é dentro do campo. Hoje, o meia virou volante, o volante virou zagueiro, porque cada vez a construção começa mais para trás, porque ali é o espaço onde não se tem espaço. Então, esse jogo de verticalidade, esse jogo de amplitude, esse jogo de dobra dos lados é justamente para a gente criar o volume ofensivo e tentar encontrar, trazendo a bola do lado, voltando a bola para dentro, para a gente tentar encontrar esses espaços e conseguir criar situações diversas e variadas dentro do jogo. Então, acho que isso indifere muito do que a gente vai enfrentar. E hoje eu acho que nós enfrentamos uma equipe como foi, se eu não me engano, o jogo do Ferroviário e do Porto também. Uma equipe que preencheu muito a frente da área, uma linha de 5 que não desmanchava em momento algum. E se a gente não encontrar o espaço pelos lados para criar esse volume, talvez a gente comece a entrar no que foi o jogo passado. Erros excessivos de passe, tomadas de decisões, onde vai causando uma irritabilidade em todo mundo, em quem está assistindo, em quem está jogando. Então acho que esse controle, esse equilíbrio, e aí nós precisamos ser um pouco mais efetivos, porque na primeira que nós conseguimos trazer o jogo para o lado e o Mosquito consegue vir com essa bola para dentro e acha um passe em infiltração com o Janderson, tinha 12 minutos. Então se você tem uma bola dessa em 12 minutos você faz o gol, muda o contexto. Aí você tem espaço por dentro, você tem espaço do lado. Então acho que são esses trabalhos que a gente precisa enfatizar. Boa noite, Carpini. Carlos Matos, Bahia Notícias. Primeiramente, parabéns por mais uma vitória. Obrigado. E mais uma vez o Vitória vence e está bem próximo de chegar ao número de quase 100 dias sem ter uma derrota. E muito por conta da base do elenco que foi formado no ano passado. O time titular que foi formado. E com novas chegadas, sobretudo o Jamerson, o Lucas Alter, que fizeram suas estreias hoje. Você acredita que o Vitória pode, né, com base na sua análise sobre a estreia desses jogadores, pode manter essa solidez defensiva, manter essa pegada e continuar sofrendo poucos gols e continuar mantendo esse ritmo? Não, assim espero, né? A gente trabalha para isso. O quanto a gente puder postergar essa derrota, em algum momento vai acontecer, inevitável, mas a gente tem trabalhado muito para que não. A gente tem passado muito jogo a jogo essa meta. Eu acho que fazer história é o que é bonito no futebol, né? A gente sair daqui uns anos desse clube aqui, praticamente esse grupo vai se desmanchando e os ciclos vão mudando. E a gente ser lembrado com títulos, com um time que ficou mais tempo sem perder na história do clube. E eu acho que isso para mim é o que me motiva, mas não é minha primeira preocupação. Eu me apego a gente continuar evoluindo taticamente, individualmente, melhorando os atletas, encontrando alternativas em cima de cada adversário. E a ideia é essa, que a gente siga evoluindo e não oscilando tanto. Isso é uma preocupação que eu tenho também, eu passo para os atletas constantemente. A gente sabe que início de temporada, até por não ter tido uma base tão boa física, a oscilação ela faz parte durante toda a temporada. Vão ter jogos onde as coisas não vão acontecer. Mas eu acho que para o jogo passado, para esse jogo, a oscilação ela foi muito grande. Acho que tem que ser uma linha mais tênue e seguir um processo de constante evolução. Seria o ideal, mas a gente trabalha para estar sempre buscando o que for mais próximo do ideal. Então vamos seguir trabalhando sempre que possível, vencendo, e quando for possível vencer, também não perder. Então acho que é o caminho. Carpini, no primeiro tempo, como bem você disse, né, o Vitória teve muitas chances antes do gol, depois conseguiu 2 gols em sequência. No segundo tempo, você já começou fazendo uma mudança, você sacou o Baralhas, e aí você foi fazendo, claro, natural, as mudanças do segundo tempo. Você segurou um pouco a onda já pensando no jogo contra o Fortaleza, ou ali mesmo em campo foi decisão de jogador errado? Tudo bem que o goleiro também foi muito bem, né, o Thiago Passos. Sim. Mas você segurou um pouco a onda pensando no jogo do Fortaleza? Sim, no caso do Baralhas e do Braga, sim. Já pensando na próprio Mosquito, a gente ainda não definiu, né, exatamente o que a gente vai fazer contra o Fortaleza. Eu já tenho uma ideia, mas hoje a gente vai avaliar com calma, a gente vai sentar, assistir os jogos, amanhã pensar o treino, mas pensando em possibilidades para o jogo, o Baralhas foi uma delas já, da gente tá bem precavido, Braga também, então a partir do momento que a gente consegue virar ali com 2-0, eu imaginei que pudesse caminhar para um segundo tempo, ou um placar mais elástico, a gente não correr riscos, né? Porque 2-0 é um placar muito perigoso, daqui a pouco você toma um gol e o jogo vira o que virou o jogo passado, um sufoco no final. Então eu comecei a pensar já no próximo passo. Boa noite, professor Eider Mota, do Arena Rubro Negra.
Eu gostaria que o senhor falasse sobre a partida de Lucas Arcanjo, atleta que chegou ao seu jogo número 182 com a camisa do Vitória, é o terceiro goleiro com mais jogos com a camisa do Vitória e vem sendo aí um dos grandes pilares do time, é um dos jogadores há mais tempo nesse elenco. E além de comentar a partida dele, se você acha que a chegada do Gabriel também está ajudando o Lucas Arcanjo a estar se incentivando mais a continuar mantendo essa boa fase. Sem dúvida, a chegada eleva o nível de todos. Os dois ganham com isso, o Vitória ganha com isso. Todos os grandes clubes aí que disputam competições, assim como o Vitória, 3, 4, 5 no ano e que buscam grandes feitos, eles não têm só um grande goleiro. Nós temos, e também o Alexandre, que estreou muito bem. Em algum momento eu gostaria de dar outra oportunidade para ele também, porque vem trabalhando e elevando o nível de todos. É mérito do Lucas, que é um grande goleiro e vem evoluindo, e também a chegada do Gabriel, sem dúvida. Quando a gente tem sombra, né, a gente não... O ser humano não entra naquela zona de conforto, e a gente procurou fazer isso em todos os setores. Eu acho que a gente conseguiu equilibrar bem, e justamente esse início era uma necessidade, a rotatividade, mas também para manter todos com a chama acesa e o desejo de ocupar de maneira natural e cada um o seu espaço. Boa noite, Carpini. O Vitória chega a uma marca expressiva em relação a essa invencibilidade, né? 16 jogos, tudo fruto de um trabalho desde o ano passado, um trabalho árduo, eu diria, por conta de todas as dificuldades que a Vitória passou. Como é que você avalia, aliás, como é que o grupo avalia esse momento bacana que o Vitória vive e também a chancela que o trabalho dá, né? Porque, apesar de todas as dificuldades, os resultados estão surgindo. Sim. E assim, é bom enfatizar, né, que isso não é um trabalho do Carpini, é um trabalho do Vitória. Né? A minha comissão, a comissão que aqui estava quando nós encontramos, claro que a gente mudou muita coisa, conceitos, ideias, comportamentos, decisões, muita coisa foi diferente. Torcedor que sempre fez parte desse processo de reconstrução, mas tiveram momentos também que foram muito importantes. Eu não sei se algum dia eu comentei isso. Eu lembro ano passado quando eu cheguei, a gente teve uma sequência ali de 5, 6 jogos sem vitória, e já ouvia se falar, vai trocar o treinador, o Carpini balançou, aquela coisa, né, de a notícia ruim que vende, né, que faz parte, é natural. E o Fábio foi muito firme aquele dia. No outro dia nós fizemos uma reunião no vestiário, momento algum eu fui ameaçado de perder o emprego, e se tivesse acontecido também não tenho medo disso, eu faço aquilo que eu acredito, que eu acho que é melhor para mim, para a instituição e para todos. Mas o Fábio teve uma atitude que foi muito legal aquele dia, ele reuniu todos os atletas, todas as pessoas de todos os departamentos dentro do vestiário e falou, eu estou acompanhando o dia a dia, estou vendo o trabalho, estou vendo o que a comissão está entregando, estou acompanhando o trabalho do Carpini e ele vai comigo até o final do ano, eu não vou trocar, já estou avisando para não ter problema. Então assim, aquilo mostra que os elos estão fortalecidos, aquilo me deu muita força, muito subsídio e segurança para trabalhar. Então isso é importante, porque às vezes quando as coisas acontecem, tá tudo errado, o treinador mexeu, escalou, enfim, tá tudo, mas tem um contexto no momento ruim e no momento bom também. Então é bom que a gente divida esse mérito com as pessoas que merecem, diretoria, departamento de futebol, nosso diretor executivo, todas as pessoas que querem ajudar e fazem parte do processo do Vitória, juntamente com o nosso torcedor e com os principais responsáveis por isso, os atletas, os que saíram, que contribuíram muito e os que aqui estão. Carpini, essa foi uma semana talvez de um baque para o torcedor, que foi a saída do Wagner Leonardo, né? O pessoal se desesperou todo e logo quando teve a saída dele, todo mundo já começou a falar de Mateuzinho. Mateuzinho no Palmeiras, Mateuzinho no Flamengo, Mateuzinho não sei aonde. Caso Mateuzinho saia, o Rato é o cara que para jogar ali no meio e você tem uma outra peça que possa, entre aspas, suprir essa necessidade, porque há muito tempo o Vitória está com um problema para achar aquele cara de meio de campo. Com isso, você mudaria a sua forma de jogar? Como é que seria a vida do Carpini sem o Mateuzinho no Vitória? Olha, não só o Vitória tem dificuldade para achar esse 10, né? O 10 e o 9 são poucos os clubes que tem. Enquanto você falava, eu lembrei do Internacional, tem o Alan Patrick, o Rafael Veiga no Palmeiras, enfim, o São Paulo agora tem Oscar Luciano, enfim, mas não é fácil encontrar esse cara não, e os nomes que eu falei são caros, né? Então a gente tem que, dentro disso ainda, encontrar e dentro da nossa realidade.
Então não é fácil, mas assim, não vou trabalhar com essa possibilidade, porque o Mateuzinho é do Vitória, tem contrato longo, assim como, claro que o Wagner também tinha, pode acontecer, talvez, mas foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa, porque a não ser que existisse uma negociação entre representante do atleta com o Grêmio, mas nós, até onde eu soube e o que veio da diretoria, foi uma coisa muito rápida, da manhã para a noite a coisa se resolveu, a não ser que essa coisa já vinha sendo construída antes e a gente não sabia, aí pode ser. Mas em relação ao Mateuzinho, eu não sei, não ouvi falar de verdade, não trabalho com a possibilidade de não tê-lo aqui. Dentro do elenco, se hoje não acontecesse uma saída do Matheus, nós temos alguns atletas que supririam essa ausência, mas não com as mesmas características. A gente sofreria um pouco, porque você vê que quando ele não tá, a gente tem o Rato, que ainda não entregou tudo aquilo que pode. Eu confio muito nesse atleta, eu sei o que ele vai entregar. Se não tem o Rato, a gente faria um tripé diferente, aí, com jogadores que tem o corredor, mas não tem o drible, não tem aquele talento do passe final que o Matheus tem. A gente, enfim, perde um pouco, mas talvez perca por um lado, ganhe por outro. São as escolhas, mas eu não trabalho com essa possibilidade da saída dele, não. Acho que o torcedor pode ficar tranquilo até então, que pelo menos eu não estou participando de nada, então acredito que não esteja acontecendo nada. Boa noite a todos. Entrevista encerrada com o técnico Thiago Carpini. Representação amanhã às 15 horas.